capítulo de número 9, versículo 1, diz da seguinte forma: eu digo a verdade em Cristo, eu não minto. A minha consciência também me dá testemunho no Espírito Santo. Observemos aqui, já no versículo de número 1, a necessidade que Paulo sente de exclamar que o que ele estaria a falar era a verdade. Temos aqui o apóstolo expressando-se de uma forma que compreende-se que o que ele está a dizer necessitou de que ele viesse afirmar o seu real desejo e que a sua palavra que ele vai dizer, o que ele vai escrever, o que ele vai expor, não parte de uma filosofia humana, de um simples desejo humano. Não. Ele vai dizer da seguinte forma: o que eu digo é a verdade. O que eu estou transmitindo para vocês não parte de mim, mas da verdade de Cristo que há em mim. Eu não estou ludibriando vocês. Eu estou falando a verdade, assim como Cristo é a nossa verdade. Então nós temos aqui o versículo 1 do capítulo de número 9, Paulo deixando bem claro o que passa em sua consciência. Já no verso 2, ele vai dizer que eu tenho grande pesar e contínua tristeza no meu coração. O que Paulo disse no versículo 1 continua no versículo 2, e quando ele diz que tem grande pesar e tristeza em seu coração, o que Paulo está dizendo, o que ele está afirmando, é que essa tristeza que ele sente é uma tristeza real. Este peso, este pesar que há no coração dele é um pesar real. Não é algo que ele está inventando, ou fantasiando, ou dramatizando. Não. Paulo está falando sobre uma verdade. Qual é a verdade? Que existe um algo, existe alguma coisa que entristece-o grandemente, que pesa a ele pensar neste algo. Então nós temos aqui um Paulo que vai abrir-se, vai abrir o que está na sua mente, o que está no seu pensamento, dentro de algum determinado assunto que só descobriremos lendo, dando continuidade ao que ele escreveu. Então o versículo de número 3, a continuidade, vai nos dizer: porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo por meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Olha que forte isso daqui. Paulo está dizendo que, se fosse possível, ele tomaria o lugar dos irmãos para ser amaldiçoado no lugar dos seus próprios irmãos segundo a carne. Paulo está tratando sobre os judeus. E o peso que existe na mente, na alma, no coração de Paulo é tão grande por alguns judeus, melhor dizendo, muitos não terem aceitado Jesus como Messias de Deus enviado. Ele diz que isso o entristece tanto que, se fosse possível, não que seja, mas se fosse, não era possível, mas se fosse possível, Paulo está dizendo, tomaria o lugar, entraria no lugar de vocês para que vocês não fossem condenados pela falta de fé na justificação em Cristo. Lembra que a carta aos Romanos é um trabalhar constante e contínuo, não é como pegar um capítulo e desmembrar do outro. Não há como pegar um capítulo e desmembrar do outro. A carta aos Romanos, ela é um conjunto de ideias que se aclopam, se unem, se formam, se juntam. Então o que Paulo está dizendo aqui é justamente sobre aqueles que não entenderam acerca dessa justificação que há na pessoa de Cristo Jesus, e ele fala sobre os seus próprios irmãos de carne, sangue azul, os judeus, e ele vai justamente dizer sobre isso. E vai falar dessa forma: se fosse possível, eu preferia que eu fosse amaldiçoado no lugar deles. Essa é a dor, este é o pesar que Paulo está tendo, que ele inicia este capítulo de número 9. Versículo 4. Meus irmãos segundo a carne, que são israelitas, aos quais pertencem a adoção,
Olha o tanto de vantagem que ele vai falar acerca dos israelitas, acerca dos judeus, que ele sente tanta dor, tanto pesar por eles não terem aceitado a Cristo. Olha a quantidade de vantagem. A eles pertencem a adoção, a glória, os pactos, a entrega. Os pactos aqui em outra tradução está as alianças. As alianças feitas, os pactos feitos da mesma coisa. Aí nós temos aqui a entrega da lei, o serviço de Deus, tudo que Deus fez por eles no decorrer da história. Paulo ainda diz, além do serviço de Deus e as promessas. Olha o tanto de vantagens, digamos assim, receberam eles. Mesmo assim não compreenderam. Porque o fato de alguém receber vantagens dentro do plano histórico não significa que entenderá o plano histórico de Deus para a salvação. E Paulo está citando isso para falar de toda essa dor, deste pesar que ele tem no coração dele, porque muito foi dado, mas pouco para Deus foi devolvido. E isso é muito importante frisarmos aqui. Deus nos concede coisas que nos possibilita a devolver a Ele, dar de volta a Ele de alguma forma. E eles receberam o pacto, a aliança, as promessas, os serviços de Deus, os feitos de Deus. Mesmo assim não compreenderam para o que tudo isso apontava, para quem apontava, para qual pessoa apontava tudo isso. Não compreenderam. E Paulo sentiu uma dor muito grande por conta disso. Abri um parêntese aqui, só para fazer uma breve aplicação para nossas vidas. Será que temos este mesmo sentimento que Paulo teve de compreender que é dolorido conhecer povos e pessoas que Deus foi tão benéfico, agiu de tantas formas e ainda assim não o reconhecem como Deus? Temos nós chorado por essas almas, entristecidos? Temos sido contritos por essas almas? É uma pergunta que fica no ar. Paulo vai dizer no versículo de número 5, dos quais são os pais e dos quais segundo a carne veio Cristo, que é sobre todos, Deus bendito para sempre, amém. Então Paulo chega no foco do evangelho, que é Cristo. Ele lembra das promessas, lembra das alianças, lembra do pacto feito, ele lembra dos feitos de Deus, mas tudo isso era uma sombra que apontaria para a pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele diz isso nesse versículo de número 5, dos quais veio Cristo, que é sobre, está acima, é sobre todos, acima da lei, acima das alianças, acima das promessas, acima de todos os feitos. Ele está sobre todos. E Paulo está explicando sobre isso, apontando para Cristo. Toda a Bíblia Sagrada, todo o plano divino, todos os fatos, acontecimentos proféticos apontavam para a chegada de um Redentor, de um Messias. O Antigo Testamento apontava para Cristo, o Novo Testamento aponta para Cristo, a igreja aponta para Cristo, a pregação tem que ser apontada para Cristo. O Espírito Santo veio para nos direcionar a Cristo, somente Cristo. Cristo é o alvo do Evangelho, o foco do Evangelho, a fonte do Evangelho, a base do Evangelho, a estrutura do Evangelho. Se você tirar Cristo da sua pregação, tirar Cristo da mensagem, você simplesmente tirou todo o cerne da pregação, da mensagem do Evangelho. Jesus é o Evangelho encarnado, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Versículo de número 7. O 6. Não, porém que a palavra de Deus tenha perdido o seu efeito, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Aqui Paulo está citando acerca daqueles que são e daqueles que não são. Não é porque nasceram em Israel que se tornaram israelitas. E ele, no sentido espiritual da palavra, e ele vai dar algumas explicações acerca disso a partir do versículo 8 deste capítulo 9, que ele diz: isto é, os que são filhos da carne, esses não são filhos de Deus. Os que nasceram da carne, então somente, e não do Espírito, estes não são filhos de Deus. Versículo de número 7. Mas os filhos da promessa são considerados como semente. 9. Porque esta é a palavra da promessa: por este tempo eu virei e Sara terá um filho.
O filho que Sara teria seria o filho da promessa, nascido pela promessa. Versículo 9. E não somente isso, mas também quando Rebeca concebeu de nosso pai Isaque, porque não tendo os filhos ainda nascido, nem tendo feito algo bom ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que chama. Isto foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais jovem. Aqui nós temos o quê? A pré-ciência, o pré-conhecimento, o pré-saber de Deus, a onisciência de Deus manifestada. Este Deus se conhece o passado, o presente e o futuro. Nós vivemos o passado e estamos no presente. Nós vivemos o ontem e estamos no hoje. Deus não está no ontem e no hoje. Deus é atemporal. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E nesse decorrer, nesse caminhar, Deus conhece o passado, conhece o presente e Deus conhece o futuro. Quero aqui desejar a paz do Senhor para o nosso irmão Renovo da Palavra, canal Renovo da Palavra, nossa irmã Angélica Bispo. Deus abençoe. Eu ainda não aprendi a deixar aqui os comentários disponíveis para mim estar lendo. Depois, com o tempo, a gente vai aprendendo direitinho para poder acompanhar os comentários dos irmãos, ok? Continuando aqui, versículo de número 13. Como está escrito: eu amei Jacó e aborreci Esaú. O que diremos então? Há em Deus injustiça? De forma alguma. Paulo chega à conclusão que todo este relato que ele está trazendo poderia gerar na mente daqueles que ouviriam esta mensagem ou leriam os seus escritos uma certa injustiça da parte de Deus com o seu tratar para com. Mas Paulo deixa de forma muito clara, muito enfática, que não existe injustiça da parte de Deus. Como eu disse para vocês, é impossível entender o capítulo 9, o 10 e o 11 se não compreender todo o escopo da carta. Porque se você focar no 9, no 10 e no 11, você terá um pouquinho de problema, certamente, na área da soteriologia, doutrina da salvação. Pode ser que gere um grande problema em sua mente acerca da escolha de Deus, eleição de Deus, presciência de Deus, se você não analisar a carta em todo o seu contexto. Se você focar apenas no capítulo 9, capítulo 10 e capítulo de número 11, será fatidicamente prejudicial para o seu entendimento de toda a carta e de tudo que Paulo está construindo por intermédio dessa justiça de Deus que vem nos trazendo essa justificação, não por nós, não por obras, mas por intermédio da pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então observemos aqui no versículo de número 15, porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus, que manifesta misericórdia. Deus manifesta misericórdia. Versículo de número 15. 17, porque a Escritura diz a Faraó: para este mesmo propósito eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e endurece a quem ele quer endurecer. Tu dirás a mim então: por que ele ainda achou culpa? Pois quem tem resistido à tua vontade? Aí Paulo diz no versículo 20, que é um dos mais polêmicos deste capítulo de número 9, da seguinte forma: ó homem, quem és tu para contender com Deus? Dirá coisa formada ao que o formou: porque tu me fizeste assim? Não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro vaso para desonra? E se Deus disposto a demonstrar sua ira, e se Deus disposto, isso aqui é uma suposição, e se Deus, disposto a demonstrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, para que ele também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia, que antes ele já preparou para a glória. Preparação anterior, uma pré-preparação, que é onde entra muita discussão no mundo teológico, no mundo acadêmico, que você pode aí entrar por essas portas aí e conhecer um pouquinho de cada caminho que trilham dentro dessa
intensa e imensa discussão soteriológica acerca da predestinação. Versículo de número 25, assim como ele também diz em Oséias: eu os chamarei meu povo, os quais não eram meu povo. E amada, aqui não era amada, aqui lembra os judeus e os gentios. E nós temos aqui então uma profecia que cumpriu-se na pessoa ali de Cristo, por intermédio da chegada do Espírito Santo também, onde os gentios foram alcançados, um povo que não era o seu povo, os amados que não eram os seus amados, não era o primórdio, né, dessa escolha divina, que Israel foi um protótipo, um modelo para todas as demais nações do que Deus faria e do que Ele vem fazendo, reunindo este povo, essa nação eleita, sacerdócio real, em torno de Cristo Jesus e essa tão grande salvação. E no versículo de número 24 ele diz: até nós, a quem ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim acontecerá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo, como somos chamados. Isaías também clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente aqui será salvo. Porque ele concluirá a obra e abreviará a injustiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Como Isaías disse antes: se o Senhor não nos tivesse deixado semente, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos semelhantes a Gomorra. O que diremos então? Que os gentios que não seguiam a justiça aqui que Paulo refere-se é a lei. O que diremos então? Que os gentios, como eu já expliquei para vocês, todos aqueles que não eram judeus. E o que nós vamos dizer? Que esses que não são judeus, que não seguem a lei, que não seguem a justiça que provém da lei. Versículo de número 30. O que diremos então? Que os gentios que não seguem a justiça alcançaram justiça, a justiça que é não pela lei, mas pela fé em quem? Cristo Jesus, o nosso justificador diante de Deus. 31. Mas Israel, que seguia a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça. E Paulo está pregando para um povo misto, um povo judeu e um povo gentil, que compilavam a igreja em Roma. Então ele está tendo que trabalhar os dois lados da história, explicar os dois lados da história. Ele demonstrou que os israelitas, Israel, os judeus, não conseguiram a justiça por intermédio da lei, mas que os gentios alcançaram-a, não pela lei, mas pela fé em Cristo Jesus, pelo ato de crer, pelo ato de confiar, pelo ato de abraçar essa obra salvífica, da qual nos alcançou. Continuando aqui: mas Israel, que seguia a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça. Aí ele pergunta no 32, por quê? Porque eles não a buscaram pela fé. E se não busca pela fé, busca pelas obras. E se busca pelas obras, nenhum ser humano é capaz de alcançar favor diante de Deus por aquilo que faz. É o que nós vemos batendo dentro dessa tecla, nessa epístola aos Romanos. Não é o que você faz, é o que ele fez. Por nossas próprias obras só teríamos condenação. Mas pela obra de Cristo sobrevém em nós a justificação. É por isso que nós dormimos e acordamos em paz com Deus. Por quê? Porque Cristo trouxe esse apaziguamento entre o ser humano e Deus. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. E não há nada que eu possa fazer que faça com que Deus me ame menos. É tudo pela graça de Cristo Jesus. E no versículo ainda 32, mas como pelas obras da lei, pois eles tropeçaram na pedra de tropeço. Porque a lei, como eu já expliquei para você, tornou-se um farol. Um farol que iluminava e demonstrava o quê? As trevas humanas que havia no ser humano. Porém a lei jamais poderia regenerar. O trabalho de regeneração é do Espírito. Somente o Espírito de Deus regenera o ser humano. Então a lei só gerava morte, mas o Espírito de Cristo que habita em nós, esse gera vida. Por quê? Porque nos direciona. E todo o poder, todo o domínio do pecado que havia sobre o ser humano em Cristo fora quebrado.
Não é como já expliquei, acho capítulo de número 6 ou capítulo 7, não é que nós não venhamos a pecar, é que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Por quê? Porque o Espírito de vida que habita em nós nos faz triunfar diante de situações. E nós temos aqui, ainda, no capítulo de número 9 da Epístola aos Romanos, o versículo 33 que diz: como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, e todo aquele que crer nela não será envergonhado. Olha que interessante isso daqui. Põe em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha, quem crer nela não será envergonhado. Quem é a pedra colocada em Sião? Cristo. E quem estaria sendo envergonhado ou vendo Cristo como uma pedra de tropeço? Pedra de tropeço é aquilo que faz cair. Os judeus, por não aceitarem, Paulo está dizendo, vocês estão simplesmente cumprindo, deixando cumprir em vocês uma profecia que dizia justamente sobre aqueles que não creriam no Messias. E para estes, seria ele uma pedra de tropeço. Em contrapartida, deixa eu abrir aqui novamente, em Romanos, capítulo de número 9. Romanos, capítulo de número 9, em contrapartida, quem crer nela não será envergonhado. Então você observa que diante de toda essa construção que Paulo está fazendo no capítulo 9, ele continua trabalhando pela questão da fé em Cristo e não da fé nas obras. Ele continua trabalhando de que todos aqueles que Deus em sua presciência conheceu como os que são estão verdadeiramente no caminho da salvação, são aqueles que não confiam em suas próprias obras, como os judeus confiavam, e Paulo está combatendo isso, direcionando isso, endireitando isso e demonstrando uma vez mais dentro dessa epístola que é tudo pela fé. Não há obra, não há nada que o ser humano possa fazer, porque o que tinha que ser feito, somente Cristo, o nosso substituto, fez na cruz do Calvário, causando este apaziguamento entre o ser humano e Deus. Eu finalizo este capítulo de número 9, aguardando já o capítulo de número 10, uma oportunidade específica de estarmos gravando, dizendo para você, é graça por graça, é tudo pela graça, não é nada por causa de sua ação, é tudo por conta da ação que ele tomou. Para nós, basta crer, e aquele que crê, finaliza este capítulo de número 9 dizendo, não será envergonhado. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe. Não se esqueçam, se chegou agora no capítulo de número 9, ou se chegou no capítulo 8, retorna, vai para a introdução, parte da introdução, vai para o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, acompanha capítulo por capítulo, porque a Epístola aos Romanos não é um livro dividido em histórias separadas, distantes, não. É uma carta escrita de forma crescente. E você vindo capítulo por capítulo, você vai compreender que de fato chegamos no clímax da mesma e daqui para frente e agora começa a ficar um pouquinho mais apertado dentro de alguns consentimentos, ideias e situações que precisamos desenvolver muito mais. Como eu sempre digo para vocês, eu levo vocês até a areia da praia, mas o poço é muito mais profundo. O oceano é muito mais profundo. Vocês precisam ir além. Cada detalhe, cada ponto, cada palavra tem muito mais de Deus para vocês aprenderem. Espero que conduzir vocês até a areia da praia esteja sendo uma ponte, um canal para vocês seguirem a águas muito mais profundas dentro do Evangelho de Cristo Jesus. Que essa graça de Cristo esteja conosco, nos acompanhe e fique conosco por toda a nossa vida, em nome de Jesus.